Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro, ou na carta de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. E vamos ler 2 versículos. Digo aos irmãos que eu já preguei esse texto várias vezes, mas sempre tem algo diferente. Então, essa semana eu estava orando, eu falei, Deus, inclusive domingo, quando eu fiquei sabendo, domingo passado, acho, que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, eu falei, poxa, Deus, que texto eu uso, né? Que texto o senhor quer que eu entregue à sua igreja? E fui orando. Não vem do primeiro, né? Igual do pastor que já veio, vem às vezes diferente. Cada um tem sua intimidade com Deus. Aí eu não queria pregar mesmo o texto que eu já preguei, porque ele falou, Deus falou assim, desse jeito, mostrem a ele quem eu sou. Aí na hora vem Hebreus 12. Mas o quê? Então, eu já abri aqui, dando um spoiler do que vai ser, porque Jesus é o sacrifício vivo, ele é o substituto cordeiro, ele é a estrela da manhã que nos faz perseverar diante dessa caminhada, dessa corrida rumo ao céu. Porque o autor aqui, aos Hebreus, ele fala de uma corrida, ele faz uma analogia de uma corrida. Então, nós estamos correndo a corrida, a glorificação. Amém? Vamos ler então o texto que diz assim, ó. Deixa eu ver se tá aí. Aí tá aí. Bom, eu vou ler numa outra versão, mas não se preocupe. Portanto, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou do opróbrio, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã abençoada, que fomos impulsionados pelo Teu Santo Espírito a estarmos aqui, a ouvir, Senhor, esta palavra, Senhor. Que esta palavra venha direto aos nossos corações e que ela possa ter fruto, frutifique, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, sabendo o que devemos fazer, Pai. Através da nossa vida, queremos nos lançar, Senhor, como testemunhas, meu Pai, para falar daquilo que o Senhor é, do que o Senhor fez e do que o Senhor sempre será, o eterno Deus das nossas almas, o Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, nós temos aqui uma explicação do autor a cartas aos Hebreus, né, de que existe um Cristo. E pela
forma que o autor aqui explica e nos diz, ele faz uma analogia de um atleta correndo num estádio e ao redor desse estádio, testemunhas que já venceram. Essa nuvem de testemunhas estão observando aqueles que estão correndo ainda. Então a analogia é: vamos correr a corrida da glorificação. Pastor, o que quer dizer isso? Quando você aceitou Jesus, você passou pela redenção, em seguida a justificação, e está se santificando para ser glorificado quando Jesus voltar. Essas são as etapas. Mas dentro dessas etapas, nós temos várias situações que podem te parar nesta corrida. E nós vamos ver algumas. São muitas. Tiago disse que são muitas as aflições do crente, do cristão. Mas com perseverança. Perseverança é insistir arduamente e alegre. Porque Jesus sabia que depois do sofrimento viria o gozo de estar olhando para mim e para você e falar: eu fiz algo por você, Douglas. Eu fiz algo que a humanidade nenhuma podia fazer. Nenhum poderia fazer. Então, eu quero fazer uma colocação aqui. Sempre haverá em grupos 3 tipos de pessoas. Presta atenção nisso. 3 tipos de pessoas. E eu tenho certeza que aqui eu vou acertar em 99,9% que aqui tem os 3 tipos de pessoa. Qualquer grupo tem isso. Presta atenção. O primeiro grupo é aquelas pessoas que estão sem brilho, estão em declínio, estão cauterizadas pelas amarguras da vida. Então ela não quer, não me toque, não fale, não quero saber, quer se afastar. O segundo grupo é aquele que está estagnado, o medíocre, o cara que está na média. Ele não avança e não retrocede, ele não muda, ele sempre está aqui, parado, tanto fez, tanto faz, para mim não importa, eu vou ficar desse jeito aí. E tem um terceiro grupo de pessoas que estão na crescente. Eles querem viver em novidade de vida. Não importa as pedradas, não importa os problemas, ele quer viver algo novo. E a cada dia ele vive uma vida como se fosse a última. Hoje ele vai viver o dia intensamente glorificando, vivendo alegre, independente do que passou, independente das adversidades, independente das negativas que ele sofreu. Ele não quer saber disso, ele quer avançar. E eu acredito que esse terceiro grupo é um dos que o autor diz que está crescendo, ele quer avançar, em exemplo de Jesus. Então, eu quero dar algumas notícias aí. Se você se identificou com aquele que está, primeiro grupo, que está em declínio, pastor, eu estou vivendo aquele momento difícil, nada dá certo, eu coloco a mão, não vai para frente, e estou querendo desistir, já várias vezes eu tentei desistir, eu estou descendo a ladeira, não estou subindo, nem estacionado eu consigo ficar, eu só estou descendo, o freio de mão aqui nem pega mais. Eu tenho uma notícia para você. Lá em Isaías 42 diz que Deus, ele não apaga a luz
que está fraca. Aleluia! Se você não entendeu, se você está fraco, existe uma luz ainda em você que brilha e Deus não vai apagar. Deus vai fazer ela resplandecer. Creia nisso. Não é declínio. Aleluia. Se você se identificou com aquele que está frio, estagnado, a Bíblia tem resposta para isso. Existe um calor, da mesma forma que a Alessandra falou, congregacional. Irmãos juntos, o calor da igreja vai fazer o teu coração aquecer. Aleluia. Tome como um milagre na tua vida o testemunho dela. Se Deus fez, aleluia, Ele pode fazer na tua vida, 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 na minha vida. Aleluia. Não fique frio, não. Se aqueça. A Bíblia diz que nós temos que congregar. A própria carta aos Hebreus fala, vocês têm que ir se reunir como igreja. Aleluia. Aleluia. Eu já tive em todas essas situações. Mas o dia que eu aceitei a Jesus, aleluia, eu entendi que aqui era o meu lugar, que aqui eu seria transformado, porque as minhas mãos, que eu achava que era forte, quando eu estudei, quando eu me propus a ser empresário e tal, falei, agora, muito pelo contrário, ali que eu fui fraco, me senti pequeno, eu quis desistir. Eu tive um momento, se vocês não sabem, mas eu tive um momento de depressão que eu quis dar cabo da minha vida, antes de ser cristão, ou nesse período de conversão. E Jesus, aleluia, chegou e falou, opa, vou acender a sua chama. Não desista. Aleluia. Não desista. Aleluia. Oh, aleluia. Terceiro grupo. Se você está na bênção, continue. Continue firme. A Bíblia diz, aquele que está em cima, cuide-se para que não caia. Então, continue a correr. É interessante na analogia do esporte da Fórmula 1, que o segundo lugar, ele quer o primeiro. Mas o que está em primeiro, ele tem que avançar, porque quando ele olha no retrovisor, tem um cara atrás dele, querendo o quê? O lugar dele. Avance. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 5, 20, que nosso Deus, Ele gosta de extravasar, superabundar. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aleluia. Ele transborde. Essa pessoa que está na bênção, não falta nada. Pense o seguinte, ei, um dia eu estive lá. Se hoje eu estou aqui, foi Deus. Ei, vou continuar. Porque pode voltar, é cíclico na vida de um cristão, de uma pessoa que é de Deus, é cíclico. Às vezes, você pensa que você está desse tamanhão, daqui a pouco você está lá embaixo. Mas a Bíblia nos garante que em todos esses estágios, Deus está trabalhando ao teu favor. Não importa que estado você está hoje, o que importa é que Deus está guerreando por você. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. A carta aos Hebreus, ela apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Então Jesus é maior que todos e melhor que tudo. Ele é maior que o sacerdócio de Melquisedeque, um rei
que tinha esse título de sacerdote e que Abraão deu o dízimo antes da lei. Existe o sacerdote araônico, que é o de Levítico, né? Ou melhor dizendo, o sacerdote levítico, que o sacerdote tinha que se apresentar no Santos dos Santos com os pecados da comunidade e aspergir o sangue do bode. Jesus não é assim. Jesus é maior que a velha aliança, quando Deus escolhe um povo, e escolhe Abraão, e faz uma aliança com ele, e dá o nome de Israel. Esse povo fez uma aliança com Deus. Jesus é maior. Ele estabeleceu uma nova aliança através do sangue dele. Aleluia. Jesus é maior que os profetas, maior que Moisés, maior que Isaías, Daniel, juntos todos os profetas, maiores e menores, homens de Deus, Enoque, que andou com Deus e foi resgatado por Deus, não passou pela morte. Jesus é maior. Aleluia. Jesus é maior. Aleluia. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, esse que nós estamos estudando na escola bíblica, né? É a sombra do que viria à realidade, Jesus. Todo o Antigo Testamento, todos os 39 livros falam de Jesus. Jesus é maior, porque é só uma sombra. A realidade veio e morreu no meu lugar. Jesus é maior. Aleluia, aleluia. Seu sacrifício é eterno e perfeito. E o detalhe, vem com um pacote tão lindo que ele intercede. A intercessão dele é eficaz. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Não tem outro. Outras religiões têm intercessores. A Maria, Buda, Confúcio, Maomé. Não. Jesus é o único intercessor, mediador. Se você tem algo a pedir, vá direto, porque o sacerdócio dele quebrou o modelo e é perfeito. Não precisamos mais fazer nada a não ser chegar diante de Deus. Ele deu livre acesso ao trono da graça e você tem direto acesso a Deus, dizendo: Deus, se hoje mesmo eu precisar de algo, Deus me socorre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E já naquele momento eu não precisou mais que um sacerdote falasse: não, agora eu tenho que ir lá, aspergir o sangue do bode para a remissão dos pecados. Não precisa mais. Está consumado. Deus, Jesus, foi a eficiência e oferece o acesso direto ao trono do Pai. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na pregação, eu estou fazendo isso, apresentando o sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele é o grande sumo sacerdote. Não tem nenhum título na terra com grande sumo sacerdote. E Jesus é o maior. Aleluia. Pergunte para mim, qual a razão, então, que o autor escreve a carta aos Hebreus? Qual a razão? Existe um porquê. O porquê é que a perseguição havia instaurada, estava começando. E os judeus convertidos a Cristo já estavam pegando suas malinhas. Presta atenção aqui. Pegando suas malinhas e voltando para o judaísmo. Falou: o quê?
Esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de perseguição aí, ó, tô nada, tô voltando. Lá eu dou o meu miguezinho, ofereço minha pombinha, entendeu? Vou lá, faço um sacrifício de tolo, choro e tal, e ó, tá tudo certo, ninguém me incomoda. Tô indo, tô voltando. Aí o autor aos Hebreus vai e escreve: retornar é apostasia. Serve para a igreja também. Porque diante da adversidade, o que você quer fazer? Retroceder. Não quero ir mais na igreja. Não quero mais falar de Cristo. Não quero mais sentir as pancadas que o Evangelho nos dá quando a gente fala de Cristo. A inimizade que a nossa parentela tem, os nossos amigos se afastam. Quando você encontra com Cristo, tudo isso acontece. E a vontade que você tem é de voltar atrás. Eu estou perdendo tudo em vez de ganhar. Eu estou perdendo em vez de ganhar. Eu tenho aqui uma palavra chamada apostasia, que sabe o que é isso? É voltar ao vômito. É voltar à morte. É voltar à tristeza. Aleluia. Então o judaísmo, os judeus da época estavam sendo perseguidos, esses judeus que foram convertidos a Cristo, eles estavam querendo voltar. A carta dos Hebreus fala: existe um somente, que morreu por vocês. E esse um, ele está vivo. E ele quer te dar um ânimo. Corram a corrida que está proposta para vocês. Não desistam, perseverem. É o que o texto fala. Aleluia. Aleluia. Então, vamos entrar aqui no nosso texto, verso de número 1, que nós lemos, que diz assim: que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Entenda o seguinte: você está sentado e vivendo uma época de paz aqui no Brasil. Em qualquer outro lugar que está instaurado guerra, a pessoa não está sentadinha aqui bonitinho, igual você não, adorando a Deus. Ele está querendo salvar a vida dele, ou da família, ou querendo comer, ou tomar água. E você está aqui. Para que o evangelho chegasse do jeito que chegou aqui para nós, muitos homens morreram. Muitas pessoas foram envergonhadas, perderam suas vidas, perderam suas famílias, talvez não tiveram a oportunidade de enterrar um ente querido, ou talvez de ver mais a sua família, porque ele se dedicou a o quê? A ir pregar o evangelho, a ser apedrejado num outro país, numa outra cidade, e perdeu o contato com a sua família. Talvez no dia dos pais, naquela época, ele falou: eu queria estar com meu pai. Mas não. Eu tenho uma corrida. Eu tenho um propósito a cumprir. Aleluia. Oh, aleluia. Lá em Hebreus, aqui, voltando um pouquinho, capítulo 11, verso 37, nós temos os heróis da fé. E eu pego um só. Ou melhor dizendo, vou pegar aqui em Atos, capítulo 7. Primeiramente, você já leu o livro de Atos? Atos dos Apóstolos, ele quer dizer atos de algo que vai crescer. Como que chama algo que vai crescer? Vai tomar corpo, vai se volumar e vai se tornar a igreja de Cristo. Atos do Espírito Santo engodando a igreja, fazendo a igreja crescer, tomando forma do que Deus estabeleceu. Então, o primeiro mártir dessa situação chamada igreja é Estevão. Sabe por que ele foi apedrejado?
Igualzinho eu e você. Porque ele aceitou Jesus. Os judeus tomam ele para fora e começam a apedrejar ele. Pois, o testemunho de Estevão devia estar cravado no teu coração depois do testemunho de Jesus. Por quê? Porque diante de toda a situação ele ainda fala a última frase, morrendo. Pai, olha a oração de um homem de Deus. Os caras batendo nele, matando ele, mataram. Ele fala assim, Deus, não impute esse pecado a eles. Eles não sabem o que fazem. Primeiro mártir aqui. Então, para que o evangelho chegasse aqui, pessoas morreram. Olha aqui o exemplo da Bíblia. E nós precisamos pegar diante dessas nuvens, dessa nuvem de testemunha, esses heróis da fé, e dizer assim, ó, pai, se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Talvez numa proporção menor, mas vai acontecer. Milagre. Vamos falar de milagre, porque a igreja, a gente crê em milagre. Jesus pregou e fez milagres na terra. O milagre, ele não chega quando o cara está altivo, tranquilão, na rede, comprando casa, carro. Não chega, o milagre não chega assim. Pode, prosperidade é de Deus. Pode sim. Não estou dizendo que não. Prosperidade é de Deus. Mas se você percebeu, o milagre chega na última instância da lágrima. Caiu a última lágrima. Pum! Vem o milagre. Parece que vai, acabou. Aí a hora que você abre o olho e enxuga, o milagre acontece. O que eu quero dizer com isso? Para você continuar perseverando. Continue chorando. Continue nessa caminhada. Vai acontecer. O milagre acontece. Aquele que crê. Sabe por quê? Porque Deus, aqui em Hebreus mesmo, capítulo 6, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que creem nele, creem que Deus existe. Se você crê que Deus existe, como bem foi falado hoje aqui, o milagre acontece, porque a Bíblia nos garante. Se a Bíblia nos garante, eu tenho que tomar posse disso, porque tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu oro, está na Bíblia. E se é a Bíblia que falou, acontece. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém pinceladas da palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando para nós. Então eu posso reivindicar tudo o que está escrito. Mas Deus só escreveu. Olha que Deus. Está aqui, ó. Esse decreto, não fui eu que escreveu, não foi o presidente dos Estados Unidos, nem nenhum outro presidente, nenhum rei, foi o Senhor. Então eu reivindico isso para mim, alinhando o meu propósito de vida com o teu propósito para mim. A minha oração de manhã, eu falei, Deus, eu uno o meu espírito nesta manhã ao Senhor. É como se eu vi isso aqui, ó. Eu conectando a minha tomada, que está desconectada, a tua está desconectada, e eu colocando nas vestes de Jesus. Pum! Me dá aquele ânimo. Falei, vou para o embate. Porque vou falar para vocês, a semana que precede, quando você vai pregar, apesar que o pastor tentou todas as semanas, ele prega toda semana, mas é verdade, a luta é muito grande, é diferente. Só para vocês terem uma ideia, eu prego com tablet, né? Então eu prego desde 2012. Eu tenho um tablet aí de 2012. Então eu prego, as minhas pregações estão todas lá. Esse aqui é da minha esposa, é mais novinho. Os dois não ligavam hoje. Eu pergunto para ela. Eu falei, não é possível. Um travou e o outro não ligava. Eu tinha ela aqui. Eu falei, poxa, eu gosto de acompanhar, né? Para não me perder. No esboço. Já está estudado. Já tenho ela aqui. Eu ia pregar. Mas aí, o que o inimigo das nossas almas, a tentação vem. Você não vai conseguir pregar. Você vai esquecer tudo
que está na sua cabeça. Eu falei, meu Jesus. Aí foi quando eu orei e falei, Deus, tá bom, então eu vou me conectar ao Senhor. Aí, aleluia. Nós estamos aqui recebendo de Deus essa mensagem. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer no dia da adversidade. Pega a sua tomadinha que está desligada e conecte a Deus. Fala, Deus, eu não consigo nada. Sem o Senhor eu não faço nada. Eu não sou ninguém. E não é mesmo. Na verdade, você não é nada. Imagine nós diante do Criador que criou todas as coisas, os céus e a terra e o universo. O que você representa nessa criação? Tem duas respostas. A primeira, nada, pó. Mas aos olhos de Deus, tudo. Porque você é chamada de menina dos olhos de Deus. Filho amado. Filho amado. Eu tenho prazer em te abençoar. Qual que é a especialidade de Deus? Abençoar. Porque uma das características dele é ser bondoso, galardoador. Então, se você não reivindicar e ficar com vergonha, não, eu pisei na bola. Eu tinha isso. Eu pisei na bola. Agora, como que eu vou todo sujo diante de Deus agora pedir algo para Ele? Irmão, é dar 2 passos para trás, se humilhar e falar, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Tudo que eu fiz, tudo que eu passei, eu sei que eu pequei contra Ti, Senhor, eu desonrei meu pai, igual o filho pródigo, eu desonrei, eu pequei contra Ti, contra a minha família, contra os meus amigos, mas agora, de joelhos, eu abro o meu coração e peço perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa. Fechar o olho, abrir, está tudo resolvido. Faça essa experiência. Carimbar o teu coração para Cristo. Talvez você não sinta agora, mas lá na glorificação, no final da corrida, você vai ver, valeu a pena. Valeu a pena. Eu, mais do que qualquer um aqui, eu não conheço se tem algum corredor aqui. Tem algum corredor aqui? Corredor de prova de... Não, acho que não, né? Eu tenho mais ou menos umas 50 corridas. Domingo que vem eu vou fazer uma corridinha de 5 quilômetros para ganhar uma medalhinha. Mas eu já fiz o ápice do corredor. Eu comecei com 5, fui para 7, depois eu fui para 10, depois eu fui para 14, depois fui para 18, 21. 21 é a metade que um corredor pode alcançar. Metade. 21. Meia maratona eu fiz. Fiquei feliz. 2016. Falei, agora eu sou um meio maratonista. Todo cheio. Medalhão. Aí não me cansei. Falei, não, eu posso chegar mais. Eu tinha um coach, olha só, uma pessoa que me incentivava. Ele se chama Diego. Se um dia ele estiver ouvindo, eu devo a ele. Que fazia a figura do Espírito Santo. Eu vi ali. Continue, dá. Vamos treinar. Levante cedo. Se esforce. Coma direito. Se veste direito. Põe equipamento certo. Tem uma regra na sua vida. Vamos passar do 21 para o 25. Venci. Vamos passar do 25 para os 30. Venci. Dos 30, 35. Eu venci. Agora chegou o grande dia. A maratona. Corrida da maratona. Quantos quilômetros? Quem sabe? 42 quilômetros. Correndo. Eu mantive meu corpo do jeito que está aqui, mas não parado. Correndo 42 quilômetros durante 3 horas. Ó. Passou dor, passou choro. Dormi. Você acredita que eu dormi? O meu cérebro ele quis descansar, eu fechei o olho e continuei, porque era uma reta plana. Eu estava tão cansado que eu cheguei a fechar os olhos e continuei.
Quando eu acordei, falei, meu Deus, eu dormi. 42 quilômetros. Tem gente que é apta a isso fazer quase todo dia, fazer esse tipo de... Mas eu não. Eu só queria... Eu não vou, nunca mais vou fazer 42. Nunca mais, eu não quero. 21 eu faço. 5, qualquer uma. Mas 42 é para quem quer fazer e gosta. Mas eu queria, sabe o quê? Provar para mim mesmo que dá certo. Que dá. E eu estou contando esse testemunho para você, porque não foi do dia para... Foram 6 meses de treinamento. 6 meses acordando 5 horas. Minha mulher sabe, dia de chuva, eu falei, eu preciso, se chover no dia da maratona, eu tenho que estar com o meu corpo preparado para a chuva. E vamos. A medalha está lá, se vocês quiserem ver, é uma medalha grande, que tem um suor, tem sangue, tem dor ali, tem cãibra, tem assim, pare, várias vezes, a cada quilômetro, falar, cheguei nos 5 quilômetros, falei, meu Deus, falta muito, 21, falta metade, 30, faltava 12, no 30º quilômetro, faltava 12, mas eu não desisti, minha mulher estava lá, meu filho estava lá, eles viram esse exemplo, que eu não desisti. Cheguei ao final. E o que o autor Hebreus está dizendo aqui, é que você, em meio à dificuldade, ao esforço, à dedicação, se adapte a isso. Leia a Bíblia, ore. Porque nenhum corredor sai com um saco de peso aqui, ou sai de sapato social para correr, ou sai de calça jeans para correr. Ele tem que ter um equipamento adequado para correr. Geralmente, o quê? Coisas leves para ele chegar. Ele tem que se hidratar, ele tem que ter uma prudência de acordar cedo, regrar o alimento, igual um atleta. É um atleta. Eu sou um atleta. Tudo bem que eu não regro a comida, mas eu sou um atleta. Entendeu? É a mesma analogia para o cristão. É a mesma analogia. A regra é a mesma. É por isso que o autor aqui cita isso. Corramos com perseverança, com educação. Que educação? Da própria atividade. A regra de levantar e orar, agradecer a Deus, ter uma vida com Deus. Você quer ter testemunho? Você quer falar que Deus opera? Tenha uma vida com Deus. Em todo o tempo, orar sem cessar. Orar sem cessar é tudo que você falar, vem a Deus. As pessoas falam uma palavra, eu já linko um versículo. Minha mulher está assim em casa, nós estamos assim em casa. Nós estamos lendo, ela mais, né? Lendo o Antigo Testamento. Então ela pergunta, eu respondo, aí ela fala alguma coisa, ou vem um hino, ou vem uma palavra da Bíblia. Links. O seu HD, o seu cérebro tem que estar cheio disso, para que no dia da tentação, você combata isso. A tentação não vai parar. Não pensa que vai cessar. Da redenção à glorificação, é pancada toda hora. E cada vez que você sobe um degrau, aumenta. Eu não sei se eu orientei o pastor Gu, mas eu falei assim, a partir de agora, a régua sobe. Se prepara, porque ninguém mais vai te tratar como um menino, um jovem. Não, agora eles querem ver o pastor. E eu lembro na minha caminhada no Novo, eu tive várias afrontas e, vou dizer, não sei se eu errei. Eu já contei aqui, e ele sabe também se ele ver esse vídeo. Era um rapaz da nossa igreja que ele foi fazer, eu já te contei aqui. Ele ia fazer um exame para ser juiz, ou promotor. E aí ele me chama de canto e falou, pastor, você ora por mim? Eu não vinha de pastorado. Ele me chamou, confiou na minha oração, eu, glória a Deus. Aí eu fui muito sincero. Mas ele aprendeu isso. Porque ele falou assim, eu vou fazer uma prova do ano que vem, eu queria que o pastor orasse. Eu falei, vamos orar. Aí veio aquela pergunta, você estudou? Ele falou, não. Então eu falei, você não vai passar, mas eu vou orar. A verdade é essa. Eu tenho que me preparar.
Deus quer o seu preparo para Ele operar a bênção. Não adianta você chegar lá com o peito aberto, pode acontecer. Deus é infinitamente bom para fazer até para quem não merece, não tem mérito. Mas eu quero entrar dentro dos propósitos de Deus. Então, se eu estudar muito, tenho bastante conhecimento. Com a ajuda de Deus, eu saio na frente. Pensa assim, se eu estudar, me preparar para a prova, eu ganho a prova. Porque Deus vai me impulsionar, mas eu estou preparado. Davi, quando foi chamado ao campo, ele já estava preparado para ser rei. Porque ele já lutava com um urso, com um leão, ele já estava sendo preparado ali naquele campo. Quando Deus chama, ele já estava pronto. Eis-me aqui. Quem é esse aí, incircunciso, que tem afrontado o exército do Deus vivo? Ele encheu o peito e falou, Deus está comigo. Ou não? Ele tinha certeza que Deus estava à frente dele, que Deus era o escudo dele. Nada poderia vencer, nem a altura do gigante, nem o tamanho, a largura, não. São com pedrinhas que ele venceu. Foi as pedrinhas? Você acha que foi as pedrinhas que atingiu a testa do gigante? Sabe o que venceu? Foi o preparo e o crer que Deus estava com ele. Aleluia. Você tem que saber disso. Você tem um potencial imenso. Você tem um potencial que você mesmo não sabe. Deus sabe. Mas você não sabe. Eu quero te abrir os olhos hoje, te dando essa notícia. Você tem um grande potencial para vencer. Persevere. Se prepare. Deus vai operar a bênção na tua vida. Eu creio assim. Eu creio assim. Aleluia. E para isso nós precisamos crescer. Crescer em quê? Em Cristo. Essa nuvem, tem os heróis da fé, mas tem um camarada que sempre me chamou a atenção. Eu já li muitos textos dele, nunca li um livro dele, mas vários textos. Mas me chama a atenção um que ele pregou para reis e presidentes, chamado Billy Graham. Ele é considerado um dos maiores pregadores do nosso tempo. Ele morreu agora em 2018. Esse camarada, ele pregou para todos quase da época dele, presidentes. Ele passou, acho que, uns 12 ou 9 presidentes. Inclusive, Obama recebeu a oração dele. Ele orou pela rainha da Inglaterra. Ele orou, porque ele não conseguiu, deixa eu só falar um negócio, ele não conseguiu orar por mais reis da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra ficou por mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos no reinado. Então não dava para ele orar por vários reis. Mas presidentes dos Estados Unidos e para outras nações na África, no Brasil ele veio 2 vezes fazer cruzada, e ele profetizou aqui que aqui seria o celeiro do grande avivamento. É que o povo não escutou, não entendeu. Em 1974, mais ou menos, nos anos 70, ele profetizou aqui no Maracanã que aqui seria o celeiro de grandes evangelistas. Talvez o pessoal já tinha lido Hebreus e falou, opa, vai começar a perseguição, não vamos. Mas teve, e tem, ainda dá tempo para você ser a carta de refúgio, de amor para aquele que precisa. A carta viva somos nós, a igreja. Tome um ânimo nisso. Tome um ânimo de que Deus quer te usar. Amém? Você ainda está vivo, né? No comecinho da sua carreira, para quem já é um
pouquinho mais, né, de caminhada, talvez você não saberia o que ia acontecer hoje, mas ainda tem muita coisa a acontecer. O jovem, o médio e o mais antigo. A Bíblia nos garante lá em Joel 2 que os anciões profetizariam. Os mais antigos seriam usados. Aqueles que, não, agora eu vou jubilar, vou aposentar, não. Deus quer. Diz a Bíblia que Moisés, com 120 anos, as suas vistas eram perfeitas diante de Deus, e o vigor na alma, o vigor no corpo, era o mesmo de quando ele subiu o monte, de quando ele era jovem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Toda vez que eu vejo o seu Pedro, eu falo, seu Pedro, eu quero chegar nesse estilo aí. Falta bastante para chegar, mas eu quero chegar. Glória a Deus, vamos caminhar para o final. Então, esse peso, eu quero dar só uma aplicação aqui. Esse peso que o texto fala para a gente tomar cuidado, e o pecado que nos tenazmente, ferozmente, nos abraça, é que o crente pode todas as coisas, viu? Sabia? Você sabia que o texto lá de Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer o que eu quiser. O fazer é diferente de herdar. Se você está linkado com obedecer, crer e herdar, são coisas diferentes. Fazer, eu posso fazer tudo. Convém ao cristão fazer algo que a Bíblia não fala para ele fazer? Não faça. Mas pode fazer? Pode, tem erros de percurso aí. Mas ver a Deus é diferente. Ninguém errando vai ver a Deus. Ninguém pecando desvairadamente vai ver a Deus. Não adianta, desculpa o que eu vou falar aqui. Desculpa mesmo, não adianta você vir na igreja achando que você vai para o céu, que não vai, filho. Desculpa. Essa é uma grande verdade e eu tenho que falar. Você tem que ter uma vida de devocional, de penitência com Deus e as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Obedecendo. Deus não quer que você se sacrifique saindo da tua cama, vindo no domingo, ouvir o pastor Douglas, o pastor Marcos, te desejando uma boa semana. Não, eu não quero isso. Ele quer somente que você obedeça. Obedeça. A palavra de hoje é obedecer. É o que Deus quer para a tua vida. Porque o diabo, ele não vem brincar. O diabo, ele não vem com uma arma, não sei se vocês conhecem a arma, mas tem uma arma que mata, chama bereta, ela é 22, é uma balinha desse tamanho. Tudo bem, se ela pegar no coração, ela mata. Mas se pegar na perna, ela vai fazer um furinho e tal. O diabo não vem com essa arma. Ele vem com um míssil teleguiado, com força total, não só para te implodir, mas toda a sua família, todos aqueles que estão perto de você. E ele é especialista em dar coisas e coisas boas. O diabo, ele vem transvestido de anjo de luz, ele parece que é algo que é bom. Sabe o que ele está fazendo com você? A especialidade dele é roubar as coisas excelentes que Deus quer para a sua vida. Então você se distrai com peso e acaba o quê? Caindo. Porque as excelentes estão a um passo. Você precisa ter o crescimento em Cristo, a paciência, a perseverança.
de caminhar, de chegar ao totem da vitória, de receber a medalha do próprio Deus. Entra, servo fiel, ao gozo do seu Senhor. Não sei se você já ouviu isso, mas isso é o ápice da glorificação. Deus recebendo você no céu e dizendo assim: servo fiel, você combateu o bom combate, guardou a fé, e hoje vem aqui me dar um abraço. Aleluia. Eu acho que você ainda não entendeu, porque a Bíblia mesmo nos garante que nós não conseguimos fazer menção do que é isso. Porque o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem. Só falamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Que o Espírito Santo, nesta manhã, possa continuar a falar do grande Deus, do grande sumo sacerdote, o grande intermediador entre o homem e Deus, aquele que pode, que sempre fará coisas boas para você, sempre deixará uma lacuna de esperança na tua vida, para que você não desista. Ele se chama Jesus e Ele está aqui hoje. Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer com que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. É nesta manhã que Ele veio aqui, e não veio simplesmente para mim. Deus não está aqui somente por mim, Ele está por nós. Aleluia. E para finalizar, tenha alvos estabelecidos na sua vida. Alvos. Projete. Planeje. Sonhe. Sonhe alto, não paga nada. Sonhar não paga. Sonhe alto. Quero ser um excelente pai. Quero ser um excelente marido, um bom filho, quero ser um excelente patrão. Sonhe alto, coisas boas do caráter, que sai do caráter de Cristo. São alvos que você tem que atingir. Não minta, não engane. Tenha uma vida reta diante de Deus, honesta diante de Deus. Procure o máximo fazer isso. Porque Deus conhece o teu coração. E finalizando, há uma recompensa por correr essa corrida. Porque o caminho é estreito. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7. É estreito. A porta da salvação é estreita. Mas se existe um percentual, a Bíblia nos garante que a gente pode entrar. Não desista. Olhe para a cruz. Está consumado. Não precisa mais nada para Jesus voltar. Pode ser hoje o último culto. Você pode estar na sua casa, talvez, querendo se preocupar com o dia de amanhã. E Jesus volta. Como é que eu tenho que estar? Com as minhas vestes lavadas, limpas, alvas como a neve. Para que Jesus abra os braços dele e me abrace. Glória a Deus! Vamos ficar de pé. Talvez hoje é dia de festividade, mas eu quero fazer um convite a você. Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Duas. Primeiramente, eu quero fazer um convite a você. Que nesta manhã, por algum motivo, está aqui conosco. E você ouviu essa palavra de ânimo, de perseverança para a tua vida. Nós apresentamos Jesus como Salvador. Na verdade, quem teria que morrer na cruz era eu e você. E você sentiu de, em algum momento desta palavra, entregar
a este caminho, a esta corrida, a glorificação. Vou te dar uma notícia boa. Deus está vendo você hoje. Por isso você está sentindo isso. Continue com os seus olhos fechados, a igreja interceda, porque é um momento de guerra espiritual, onde pessoas aqui podem entregar sua vida ao Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero fazer um convite a você nesta manhã. Você gostaria de fazer parte desta família, entregando a tua vida a Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, remindo os seus pecados, tudo aquilo que você fez vai ser jogado no mar do esquecimento. Deus vai te perdoar. E daqui para frente você vai ter uma vida nova, um renovo, um leve nos passar dessa caminhada. Se você quer aceitar, ou você quer voltar aos caminhos do Senhor, pastor, eu fiquei lá atrás, na caminhada. Eu quero retomar a minha caminhada, a minha maratona rumo à glorificação. Eu quero voltar hoje. Fui tocado, levante uma das suas mãos ou venha aqui na frente que nós vamos orar. Se você quer aceitar Jesus, ou retornar aos caminhos do Senhor, venha aqui na frente, nós vamos orar, e vai ser restabelecido a sua conexão com Deus. Em nome de Jesus. Vou fazer mais um convite. Ainda há tempo para volta. A porta é estreita, mas ela está aberta hoje. Aproveite. Pode ser que amanhã não dê certo. Pode ser que amanhã não dê tempo. Mas Jesus é bom.